Bom dia, meus aluninhos do quarto ano! Hoje eu vou gravar para vocês uma videoaula sobre o nosso primeiro assunto do nosso quarto caderninho de atividades. Este caderninho de atividades aqui. Do nosso quarto caderninho de atividades. Então, a proposta desse caderno é falar sobre a perspectiva na arte. Então, como a gente consegue observar essa interação entre os objetos, como que a gente observa em uma superfície plana o que está à frente, o que está atrás, o que é maior, o que é menor, são essas relações de profundidade, de proporção que nós vamos estudar. Então, para começar, vocês vão ler o textinho número 1, Perspectiva na Arte. Aí tem um videozinho para vocês esclarecerem um pouco mais sobre o conteúdo. Temos algumas imagens para visualizar. Nessas imagens temos as explicações de cada um dos elementos da perspectiva. E depois nós temos a atividade 1. Então, vocês vão criar um desenho bidimensional e um desenho tridimensional. Mas o que é isso? Nós vamos aprender tudo antes de vocês realizarem. Então, vamos lá. Então, muitas vezes acontece de a gente ver aquelas fotos bem interessantes, como essa aqui, de mudança de perspectiva. Como assim? Aqui dá a impressão que o menino, o rapaz aí, está carregando o sol. Mas sabemos que o sol é infinitamente maior que o ser humano e o carrinho dele ali, né? Por que que isso acontece? Por que que parece que este carrinho está carregando o sol? Porque o sol está bem distante e o carrinho está próximo ao olhar do observador, que somos nós somos os observadores. Então, o carrinho está próximo de nós, próximo de quem tirou a foto, e o sol está distante. Então, quanto mais distante for o objeto, a figura que a gente vê, menor ela parece. E aí, quando o objeto menor está mais perto dos nossos olhos, ele vai parecer maior. Aqui nessa outra imagem aconteceu a mesma coisa. A pessoa colocou os sapatos bem próximos ao ponto de fotografia, ao olhar do observador, e a pessoa ficou lá no fundo, lá longe. Aí a impressão que dá é que os sapatos são bem maiores que os pés reais ali da pessoa. Na verdade, o sapato é do mesmo tamanho do pé. Mas, como ele está próximo aos nossos olhos, ele vai parecer maior. Aqui aconteceu a mesma coisa. Pessoas lá longe parecem pequenininhas e a pessoa aqui de perto parece bem grande. Então, essa ilusão de ótica que dá, que nos faz imaginar que essa pessoa aqui da frente é uma pessoa gigante e imaginar que essas pessoas de lá do fundo são pequenininhas, se dá por conta de que nós percebemos os objetos que estão mais perto de maneira maior e os objetos que estão mais longe, objetos e coisas e figuras que estão mais longe de tamanho menor. É assim que funciona. Tudo que está bem perto vai parecer maior. Então, numa escala assim, colocando essas pessoinhas aqui que foram desenhadas, uma atrás da outra, numa fila, vai parecer que uma é menor que a outra à medida em que ela se distancia. Então, quanto mais distante ela estiver, menor ela vai parecer. Então, esta é a ideia. E aí, quando a gente coloca essa representação por meio da técnica da perspectiva, a gente tem um ponto para o qual todas
as linhas vão convergir para ele. É este ponto aqui. É o ponto de fuga que a gente chama. Está escrito aqui PF, que é uma abreviação do ponto de fuga. Então, todas as linhas vão direto para este ponto de fuga. Então, conforme as pessoinhas vão diminuindo aí por conta da distância, olha que linha maravilhosa, vão diminuindo aí por conta da distância, elas vão indo em direção ao ponto de fuga. Mas como assim? Aqui temos uma representação bem clara de uma fotografia que podemos perceber a profundidade. Então, percebemos que esses trilhos aqui do trem, os batentes aqui do trilho do trem, que estão próximos aos nossos olhos, eles são bem maiores que os que estão lá distantes, ó. Então, olha o tamanho da linha que eu fiz aqui. Deixa eu mudar aqui. O tamanho da linha que eu fiz aqui para o tamanho da linha que eu fiz aqui. Então, são tamanhos bem diferentes, certo? Porque quanto mais distante estiver dos olhos do observador, menor vai parecer. E aí, todas essas linhas, ó, elas vão se encontrar lá num ponto específico. Este ponto a gente chama de ponto de fuga, porque isso é uma maneira da gente compreender como funciona essa representação da imagem que estava em tridimensional para a imagem que vai ser uma imagem bidimensional. Como assim tridimensional e bidimensional? No estudo do desenho, nós observamos 3 dimensões. Uma das dimensões é a altura, a outra é a largura, e a outra é a profundidade. Quando a gente observa essas dimensões, essas 3 dimensões, as chamadas 3D, num objeto real, isso é bem fácil de perceber. Você vai perceber a altura, a largura e a profundidade. Mas como representar, principalmente, a profundidade em uma superfície plana, que é o papel, para a gente fazer um desenho. Então, essa técnica da perspectiva que criou esses elementos, o ponto de fuga, a linha do horizonte, a linha de fuga, ela foi criada para a gente poder representar esse desenho do mundo real em 3 dimensões no papel. E o papel só tem 2 dimensões, o papel só tem a altura e a largura. O papel só tem a altura e a largura. O papel não tem a profundidade. E aí, para a gente representar essa profundidade, criou-se a técnica da perspectiva. Então, aqui temos um elemento muito importante da perspectiva, que é a linha do horizonte. A linha do horizonte ela fica na altura dos olhos do observador. Então, ela representa o encontro do céu com a terra. Então, é exatamente lá no horizonte. Lá no final do horizonte, no final da paisagem, temos a linha do horizonte. Aí aqui, a linha do horizonte foi representada aqui com a cor azul. Então, lá no final da paisagem, temos a linha do horizonte, temos o ponto de fuga, que é para onde todas essas linhas vão convergir, para dar a profundidade. Então, olha só,
a diferença entre um desenho bidimensional e um desenho tridimensional. Então, o desenho bidimensional, ele representa somente a altura e a largura. O desenho tridimensional representa as 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Uma coisinha que as pessoas sempre confundem é que a profundidade, a profundidade, as pessoas às vezes chamam de comprimento. Isso é um erro. Até mesmo no vídeo que eu vou indicar para vocês, é que o vídeo é muito legal, bem facinho de entender. Então eu vou indicar ele para vocês, mas vocês pensem que a pessoa não falou certo aí. A pessoa fala altura, largura e comprimento. Na verdade, comprimento é a gente falar sobre a medida. Então, na verdade, o comprimento aqui da largura, o comprimento da largura é esse aqui. O comprimento da profundidade é esse aqui. E o comprimento da altura é exatamente esse aqui. Então, comprimento, na verdade, é o espaço que nós temos. E às vezes as pessoas colocam errado, colocam altura, largura e comprimento. Não, é altura, largura e profundidade. A profundidade tem um comprimento, a altura tem um comprimento e a largura também tem outro comprimento. Aqui, por exemplo, a largura tem o comprimento de 25. A profundidade tem o comprimento de 30 e a altura, o comprimento de 92. Aqui outro exemplo de altura, largura e profundidade. Então, a profundidade, ela serve no desenho aí para a gente representar essa terceira dimensão, para ter a ideia do volume, a ideia do tamanho real nessa imagem que a gente quis representar. Outro exemplo da figura do desenho representado com tridimensionalidade e bidimensionalidade. Então, nesta figura 1, nós só temos a representação da largura, e da altura do objeto. Não tem nenhuma representação da profundidade. Aqui já temos, ó, da largura, da altura do objeto e da profundidade. Então, eu sei que esse objeto ele tem essa profundidade. Esse aqui eu não sei. Não sei se ele é bem fininho ou se ele, lá pro fundo, ele tem mais algum espaço. Aqui também, ó, altura, largura e a profundidade. Então, quando vocês forem fazer a atividade de vocês vão representar um desenho bidimensional e um desenho tridimensional. Então, aqui a mesma coisa, ó, largura, altura e a profundidade, em qualquer um dos objetos, ó, largura, altura, oh meu Deus, essa linha é complicada, e a profundidade. Em todos os objetos nós podemos observar essas características, porque eles foram feitos usando a técnica da perspectiva. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês, depois eu vou postar essa imagem para vocês tentarem observar qual das imagens foi representada com bidimensionalidade e qual das imagens foi representada com tridimensionalidade. Aí vocês vão colocar, por exemplo, letra A é bidimensional, letra A é tridimensional. Vocês vão pensar, qual tiver a representação de profundidade, vocês vão colocar para mim lá no WhatsApp mesmo. A gente vai interagir hoje um pouquinho, certo? Aí vamos ali para nossa atividadezinha da aula de hoje. Então, nós já estudamos o que fala nesse texto.
Então, só que eu quero que vocês leiam também com bastante calma, observem a imagem, nós falamos sobre esse tipo de imagem, nós falamos sobre a perspectiva, sobre cada um dos elementos da perspectiva, para que ela serve. Então, vamos reforçar. A técnica da perspectiva serve para a gente representar o tridimensional em uma superfície bidimensional. Então, nós vamos representar as 3 dimensões, que são altura, largura e profundidade, em uma superfície, como o papel, que só tem 2 dimensões, altura e largura. Então, essa é uma técnica de ilusão de ótica que a gente faz para representar essas 3 dimensões. Aí, agora, na atividade 1, pede que vocês criem um desenho bidimensional, que vocês já sabem, que é um desenho que só tem altura e largura. Nós vimos alguns exemplos na apresentação ali do PowerPoint que eu fiz. E depois um desenho tridimensional, que tem que ter as 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, tá bem simples a aula de hoje. Vamos lá, vamos trabalhar. Quero ver a produção de vocês. Um grande beijo a todos e vamos lá!